Por respeito à minha família e às famílias envolvidas nos horrores causados por uma tola ocorrência, omitirei nomes e alguns detalhes que possam revelar a identidade dos afetados. O filho mais novo da minha tia Sônia morreu no dia do seu aniversário. Naquele dia específico, eu não tinha planos de visitar a casa deles para a festa organizada pelos pais, mas acabei indo quando soube do que aconteceu. Aqueles que estavam lá desde cedo contam que perceberam que o menino não estava no quintal, nem dentro de casa, nem nos quartos, até que alguém entrou na cozinha e viu que o bolo de aniversário estava arruinado. Pensaram que tinha sido ele e, por isso, cessaram a procura. O menino estava se escondendo. Alguém com as mãos cheias de lama havia esmagado o bolo. O tinha despedaçado e espalhado por toda a superfície da mesa. Creme, terra, grama, refrigerante, lama, tudo estava misturado. Começaram a procurar o menino por toda a casa. Revistaram o telhado, as varandas, debaixo das mesas cobertas com toalhas de plástico e decoradas com balões no jardim. Saíram à sua procura. Rodearam as quadras, perguntaram em cada comércio, olharam para os terrenos das outras casas. Fizeram isso por mais de 1 hora. Cancelaram a festa. Os convidados se juntaram à busca, ampliaram a área, percorreram muitas quadras. Alguns foram até a avenida para perguntar a todos os pedestres pelo aniversariante. Meu tio pediu à polícia que se juntasse a eles e que anunciassem o nome da criança. Interrogavam várias vezes as outras crianças, mas ninguém estava brincando com ele. Ninguém o viu se esconder, saindo de casa ou fugindo. A aflição os fez procurar em cisternas abertas, nos tanques, embaixo dos grandes esgotos e nos fornos da padaria da minha avó. Você não imagina onde o encontraram depois de 4 horas. Horas depois, ele foi encontrado asfixiado dentro de um caixão, em um pequeno depósito nos fundos de sua casa. Você deve estar se perguntando por que havia um caixão na casa do meu primo. Bem, é precisamente essa história que escrevo para você esta noite. Semanas atrás, uma caminhonete abandonada apareceu na esquina da quadra onde meus tios têm sua casa. Apareceu na calçada, com a porta do passageiro aberta e as luzes acesas. Era uma caminhonete de carga que transportava caixões. Eu a vi cedo indo para a escola, quando alguns dos vizinhos estavam inspecionando-a. Acredite, aquela cena, aquela pilha de caixões, dava motivos para ter arrepios e para ter medo. Por essas bandas nunca se sabe o que se pode encontrar abandonado na avenida, mas você já pode imaginar. Não sei se chamar isso de corajoso ou imprudente, mas um dos vizinhos decidiu investigar por conta própria antes de chamar a polícia, verificando a cabine, o porta-luvas, abrindo as caixas, verificando cuidadosamente os conteúdos delas. Aquele homem descobriu que os caixões estavam vazios. Foi precisamente isso que aconteceu com as caixas. Os vizinhos que tiveram a oportunidade carregaram pelo menos um daqueles 5 caixões. Naquele momento, ninguém se preocupou com a aparência do que estavam fazendo. Mas pense, ter um caixão guardado dentro de casa, pronto para ser ocupado, é algo macabro. Além disso, de alguma forma, está desafiando o destino e a morte. E então as coisas começaram a acontecer. Na mesma quadra, uma outra pessoa acabou morrendo. E a propósito, tudo isso tem uma sinistra relação. A segunda pessoa morreu de susto. Sabia-se que o senhor sofria de problemas no coração. Por isso não alarmou o fato de que 1 semana após a morte do meu primo, aquele homem estava estreando o caixão que ele mesmo retirou da caminhonete e que, com a ajuda de seu cunhado, carregou até a sua casa. Os 5 caixões foram usados em menos de 3 meses. Em frente à casa da minha tia, há uma residência com um terreno grande e uma árvore enorme. Lá morava outra pessoa que ficou com um caixão de madeira. Assim como meu primo, a terceira vítima desapareceu de sua casa. Quando ficou escuro e ela não aparecia em nenhum lugar, saíram para procurá-la. Não poderia ter ido muito longe, especialmente nem sequer avisou. Senão, levaria as chaves da casa, e não era o caso. Bateram nas outras casas, perguntaram nos cemitérios,
que naquelas horas já estavam fechados. Alguém sarcasticamente perguntou se tinham verificado no interior do caixão que tinham em casa, e começaram a conectar os pontos. O marido da mulher desaparecida entrou desesperadamente na garagem de sua própria casa, tirou uma lona com a qual cobria a caixa e então a abriu. Felizmente não havia ninguém dentro, mas isso não lhe devolveu a tranquilidade, já que ainda não se sabia nada de sua esposa. Os pertences daquela mulher estavam intactos, como se, em vez de ter saído para a rua, simplesmente tivesse se tornado invisível ou desaparecendo dentro de casa. Não foi até uma madrugada, quando um grito na rua chamou a atenção do homem que, sentado à mesa da sala, estava acordado esperando notícias de sua esposa. Quando olhou pela janela, não viu ninguém, mas porque a pessoa que tinha gritado agora estava batendo na porta com urgência. A pessoa na rua não sabia como dizer, as palavras não saíam pela boca, então melhor retrocedeu e apontou para um dos galhos mais altos da árvore, que se erguia imensamente dentro daquela propriedade. A luz da lua iluminava uma silhueta humana que pendia de um galho grosso. Era a vizinha desaparecida. Esse acontecimento, por mais horrendo e doloroso que pudesse ser por si só, tornou-se um espetáculo macabro quando ambos da rua viram a mulher suspensa com uma corda no pescoço, levantando o braço e fazendo o sinal da cruz na testa, no peito e nos ombros. Ela estava se movendo, indicando que ainda estava viva. Sorte ou azar, você decide, já que não havia maneira dela ter escalado até aquele ponto para se enforcar, assim como não havia forma de baixá-la sem a ajuda de um veículo de resgate ou uma escada muito alta. Chamaram o serviço de emergência imediatamente, mas nada pôde ser feito, apesar de informarem que era necessário equipamento especial para descê-la. Apenas uma ambulância com o mínimo chegou, e eles chamaram o corpo de bombeiros, que quase 2 horas depois conseguiram retirar o corpo frio. Foi aterrorizante, para o marido, um dos momentos mais difíceis. Para minha tia, Sônia, que viu tudo aquilo da janela do seu quarto. Outro evento dramático. Descobri que ainda havia 2 caixões desocupados e que coisas inexplicáveis estavam acontecendo ao redor dos que já foram utilizados. Uma dessas coisas foi o fato de que Maria, a mulher que morreu no alto da árvore em sua casa, estava se benzendo diante de vários, mesmo após horas sem sinais vitais, de acordo com os socorristas. O terceiro velório, na mesma rua, em menos de 2 meses. Eu, pessoalmente, não tive estômago para comparecer, muito menos ao enterro. Eu ainda estava tão consternado pelo que aconteceu com meu primo, que nem consegui chegar perto do cemitério. Foi bom que não o fiz, porque dizem que pouco antes de baixarem um caixão com a tampa ainda aberta enquanto dedicavam as palavras à senhora e colocavam flores sobre o seu peito, viram Maria levantar o braço, tocar a testa, o peito, os ombros e beijar a sua própria mão. A morta se benzia novamente entre gritos abafados, expressões horripilantes de horror dos que estavam presentes. Entre os vizinhos circulavam a crença de que os caixões estavam amaldiçoados. Sei que você teria pensado o mesmo. Talvez nem teria coragem de guardar um daqueles caixões em sua casa. As pessoas na rua já tinham identificado bem os donos dos 2 últimos caixões. Não foi uma nem 2 pessoas que bateram em suas portas para alertá-los sobre o suposto perigo de manter um caixão dentro de sua casa. Era melhor retirá-lo, jogá-lo fora, queimá-lo, entregá-lo à polícia ou deixar em alguma funerária. Qual você acha que seria a melhor solução ou remédio para isso? Poderia ser uma morte evitada. Os dias se passaram e não soubemos de nada, até que uma noite uma grande chama chamou a atenção de alguém. A escuridão foi impregnada pelo brilho avermelhado de uma fogueira que rugia furiosamente da quadra. A notícia se espalhou, as pessoas saíram, os vizinhos se aproximaram da grande chama no terreno onde o quarto caixão estava queimando em chamas. Ficaram tranquilos ao saber que o dono havia antecipado a desgraça e estava se livrando da maldição, por assim dizer. No entanto, quando as chamas finalmente consumiram os painéis de madeira,
Todos perceberam que não havia ninguém na casa. Ninguém cuidava do fogo. Marido e mulher morreram abraçados dentro do mesmo caixão em chamas. A última família não estava na cidade. Por algum motivo, eles foram embora. Mesmo que a casa estivesse vazia, diziam os vizinhos que as luzes se acendiam de madrugada, piscavam, ficavam acesas por um tempo e depois se apagavam inesperadamente. Tentaram avisar, passaram mensagens por baixo da porta para quando eles chegassem, mas não puderam fazer nada. O pai de família retornou sem vida, vítima de um acidente de carro no caminho. Olá, eu me chamo Jackson. Decidi compartilhar algumas histórias do meu avô, que me contou sobre o tempo quando trabalhou como guarda florestal. Ele nunca teve a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Não teve a chance de escrever qualquer uma das experiências, então pensei em publicá-las aqui. Para dar um pouco de contexto, meu avô começou a trabalhar na área de Belo Horizonte em 1982, quando tinha 28 anos. Antes disso, ele tinha vagado pela região fazendo trabalhos temporários na derrubada de árvores até ser contratado pelo Serviço Florestal no noroeste do estado. O trabalho, pelo que eu entendo, era lento e na maioria dos dias ele e sua equipe eram enviados para diferentes partes do estado para lidar com vários problemas de árvores e terras. Meu avô sempre foi um entusiasta ao ar livre e gostava de caçar e pescar tanto quanto qualquer pessoa na região. Infelizmente, ele faleceu em dezembro de 1998, quando eu ainda era uma criança. Mas me lembro que, sempre que o visitávamos, ele nos sentava, a mim e a meu irmão, e nos contava sobre seus dias no serviço florestal. Trabalhar ao ar livre todos os dias permitiu que ele testemunhasse todo tipo de vida selvagem, como onças, lobo-guará, veados, raposas e até macacos naquela região. Ele frequentemente revivia seus encontros com onças enquanto estava no fundo da floresta, dizendo-nos que esses momentos foram alguns dos mais memoráveis de sua vida, estando tão perto de animais tão bonitos e poderosos. Geralmente suas histórias eram emocionantes e o entusiasmo com que as contava nos inspirava a sair para o quintal e procurar esses animais entre os pinheiros. Ao redor da propriedade dos meus avós, sempre éramos vigiados de perto e nunca nos deixava nos afastar muito longe para a caça. Finalmente, alguns anos antes de sua morte, o avô considerou que meu irmão e eu éramos suficientemente grandes para saber o porquê. Eu tinha por volta de 9 anos e meu irmão por volta de 11 anos. Quando nosso avô nos falou pela primeira vez das coisas mais estranhas que aconteceu com ele. Durante toda a nossa infância, o ouvimos falar repetidamente sobre a paz que a natureza lhe proporcionava, ou costumava proporcionar, mas dessa vez seu tom era completamente diferente. Não lembro todos os detalhes, mas pedi ajuda ao meu irmão para reconstruir a história do meu avô e também ao meu pai. Ele também ouviu as experiências em questão várias vezes. Era meados dos anos 70. Nunca nos deu o ano exato, e outubro havia chegado com as brisas frescas do outono e o som das aves que voavam para o sul. A primeira de suas estranhas histórias aconteceu à noite, enquanto dirigia para casa depois de sair de um bar local, onde ele e sua equipe haviam passado as últimas horas após o trabalho. Era uma noite ventosa e os pinheiros dos dois lados da estrada sopravam com força. Não era possível ver nem a lua nem as estrelas através da densa camada de nuvens. Então a única iluminação da estrada à frente vinha dos faróis do avô. Segundo seus cálculos, ele estava indo a cerca de 80 quilômetros por hora, no exato momento em que algo enorme saltou pela estrada, a não mais de 6 metros à frente dele. Os faróis do seu carro iluminaram a silhueta do animal. Tinha forma de cachorro, mas era massivo, quase se estendendo por toda a largura da estrada. Fez apenas um salto para passar de um lado para o outro,
e seu tamanho por si só foi o suficiente para inquietar o meu avô. Naquele momento, ele supôs que o animal era simplesmente um lobo-guará muito grande, embora não tivesse sido avistado lobos naquela região por décadas. Ele considerou isso um encontro estranho, mas nada mais aconteceu naquela região, e nem naquela noite, e ele conseguiu voltar para casa sem experimentar mais nada estranho. A segunda de suas histórias, admito, me assustou o suficiente para evitar sair à noite. Mesmo agora, tenho cuidado com os barulhos na escuridão, devido ao medo evidente na voz do meu avô quando nos contou a sua segunda experiência. Alguns detalhes aqui foram fornecidos pelo meu pai. Esse incidente ocorreu no mesmo mês que ele teve o seu primeiro encontro, algumas semanas depois, em uma noite incomumente fria para a estação. Talvez tenha atingido uns 15 graus Celsius, mas era uma noite tranquila, com pouco vento. A casa do avô, naquela época, era bastante pequena e estava localizada em um terreno com cerca de 6 residências de tamanho e construção semelhantes. Nenhum de seus vizinhos costumava ficar acordado até muito tarde. Então foi surpreendente quando ele foi acordado por barulhos altos por volta da 1 hora da manhã. Pareciam arranhões em chapas de metal, com batidas ocasionais, como se um animal estivesse tentando entrar. O avô se levantou, pegou uma lanterna, calçou as botas e saiu para a sala da frente, cujas paredes eram feitas de tela de mosquiteiro, esticadas entre molduras de madeira. Uma vez na sala da frente, o avô podia ouvir os sons mais claramente, vindos da casa do vizinho mais próximo, a cerca de 15 metros à sua direita. Estava incrivelmente escuro lá fora, sem postes de luz para iluminar. Mas através da tela, o avô não conseguia ver direito e distinguir o que estava causando aquele barulho. Então, abriu lentamente a porta principal e olhou para fora. Ele nos descreveu com grande detalhe os animais que viu lá, e sempre disse que os lembraria exatamente como eram, já que o medo gravava as memórias com mais intensidade. 3 enormes cães, cobertos de pelos longos e negros, estavam junto à casa de seu vizinho, arranhando o revestimento e deixando marcas. O avô podia ver marcas de garras visíveis com cada arranhão. Cada besta media cerca de 2 metros de altura, com suas patas da frente se estendendo por mais de 60 ou 90 centímetros, alcançando facilmente o telhado da casa. No entanto, seus arranhões não pareciam uma tentativa de entrar na casa, como explicou meu avô. Ele pensou que estavam fazendo isso para atrair quem estivesse dentro. A próxima parte foi a mais difícil de conseguir do meu avô. Até então, ele estava ansioso para nos contar tudo isso, apesar de seu sentimento sobre o assunto, mas lembro-me que ele hesitou bastante em revelar os últimos e aterrorizantes detalhes de seu encontro. Então perceberam que ele havia saído de sua própria casa, do outro lado do gramado, já que cada um se virou para olhá-lo diretamente, a apenas 15 metros de distância. Eles tinham orelhas pontiagudas como as de um lobo, e seus olhos eram enormes, e seus enormes corpos rivalizavam com os dos grandes ursos negros. De forma única, eles se sustentavam não com 4 patas, como qualquer outro mamífero nativo, mas ficavam em pé com 2 patas, elevando-se 2 metros acima do solo. Os sons que começaram a emitir, conforme o meu avô disse, assombraram seus sonhos pelo resto de suas vidas. Foi uma pena que ele não pudesse produzir gravações nem imitar com precisão os gritos não lupinos que os animais emitiam, pois esse detalhe sempre me fascinou mais sobre sua história. Não soavam como raposas, onças e veados. Em vez disso, eram meio gritos, meio uivos de suas mandíbulas, das quais o avô estava certo de que continham dentes enormes. O avô nunca nos contou exatamente o que aconteceu depois. Suponho que assumimos que ele correu para dentro de casa, trancou as portas e não olhou para fora até o dia amanhecer. Ele nos disse que 4 de seus vizinhos, incluindo o casal de idosos que morava na casa mais próxima, não ficaram lá por muito tempo. Ele tentou falar com eles sobre o que aconteceu naquela noite, mas eles foram evasivos e nunca deram respostas claras. Isso acabou sendo irônico,
já que o avô mesmo permaneceu calado sobre muitos detalhes de sua história. Depois da febre que a música Legend de Steve Cook causou nos anos 80, não é surpresa que tenham surgido tantas histórias na região. Eu tinha ouvido falar de alguns fragmentos sobre o suposto monstro antes de o avô contar sua história, mas só mais tarde na vida percebi que seus encontros deviam ter sido com a mesma criatura. Se acredito ou não que lobos enormes caminham eretos pelas florestas, bem, ainda não tenho tanta certeza. Mas como uma curiosidade zoológica moderna, as histórias de estranhas bestas que um guarda florestal apaixonado que conhecia sua fauna certamente continuam sendo algumas das mais notáveis que já ouvi. Lendas como essas podem ser apenas fragmentos de nossa imaginação coletiva. Então tudo o que posso fazer é apenas apresentar o que ouvi e deixar que os outros julguem por si mesmos, o que é real e o que é pura ficção. De qualquer forma, como diz a música, não saia à noite.